Nós já falamos dessa batalha naval épica, uma das últimas batalhas tradicionais na história entre grandes navios. Existe um filme sobre ela? Sim, existe, cara. E vamos conhecer agora tudo sobre ele. Então, vem comigo! Oi pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi e você está no canal da revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. O nosso muito obrigado aos parceiros aqui do canal. A Embraer, a El Sistemas e a Hangar 33, a marca para vestir a aviação. Lembra desses nomes, são os nomes de quem valoriza de verdade a cultura aeroespacial. E é sempre bom repetir, você já se inscreveu no canal? Se inscreve agora, né, meu? Aproveita, já vai lá direto, né? E clica aí, curtindo o vídeo. Faça o Kowalski feliz. Vamos pro filme. Trata-se de A Batalha do Rio da Prata, uma produção britânica de 1956, com direção de Michael Powell e Emeric Pressburger, feita com os melhores recursos do cinema na época, como Technicolor e VistaVision. Sobre a batalha em si, tem um vídeo aqui no canal, indicado aqui, ó, vai aparecer aqui em cima, hein, que fala tudo dela, inclusive de uma história pouquíssimo conhecida, de envolvimento de um avião comercial brasileiro nesse episódio. Terminando esse vídeo, vai lá e assiste, meu, E tem uma história muito legal da origem desse filme. Powell e Pressburger tinham uma produtora juntos, a The Archer, e tinham produzido e dirigido alguns dos maiores clássicos do cinema britânico nos anos 40. Em 1954, eles foram convidados para um festival de cinema na Argentina, que seria no final de semana. Tipicamente britânicos, eles decidiram que só poderiam aceitar se houvesse um motivo de trabalho. E escolheram aproveitar para pesquisar sobre o navio de guerra alemão Graf Spee, que acabava, que tinha sido afundado pela própria tripulação em Montevidéu, ali em frente a Buenos Aires, né? O tema acabou apaixonando eles. E a inspiração final para o roteiro do filme veio quando um amigo deles deu para eles o livro I Was a Graf Spee's Prisoner, escrito pelo capitão de marinha mercante Patrick Dove, que de fato ficou cativo no navio, onde foi muito bem tratado, após o seu navio, o MV Africa Shell, ser afundado pelo cruzador alemão. Aliás, Dove acabou sendo um dos consultores do filme, hein? Pois é. E as filmagens começaram em 13 de dezembro de 1955. Bem britânico isso. Exatamente no 16º aniversário da batalha, no dia. Isso é que é escolher data. Por isso que eu gosto dos ingleses. Os caras são muito bons nisso. Diz a lenda que a Associação de Veteranos do Cruzador Ajax, um dos navios que enfrentou o Graf Spee, nesse exato dia de início das filmagens, mandou a seguinte mensagem à equipe do filme, que tem que ser em inglês, tá? Senão perde a graça. Hope your shooting will be as successful as ours. Em inglês, vamos lembrar, shooting significa tanto filmagem quanto tiroteio ou caçada. E como foi essa produção? Vamos lá. Para mim o mais bacana é que, ao contrário do que era muito comum na época, tá? Aqueles modelos em escala, usados em tanques, né? Isso foi pouquíssimo usado nesse filme. Na maioria foram usados, e presta atenção agora, hein? Navios de guerra reais, tá? E mais ainda, 2 desses navios estavam representando a si próprios. Isso mesmo, tem 2 navios do filme que participaram de verdade desse episódio. Um foi o Achilles, que na época era da Marinha da Índia, que gentilmente emprestou ele. E o outro foi o Cumberland, que ainda servia na Marinha Britânica. E vamos lá para conhecer um pouco dos outros atores desse filme. Anota aí. O Exeter foi representado pelo Jamaica, um cruzador da classe Crown Colony, bem similar aos da classe York, como era o Exeter. E o Jamaica ainda atuou na cena final, como se fosse o Cumberland, que estava dando uma descansada nessa hora.
O Ajax, que era da classe Leander, foi representado pelo Sheffield, da classe Town, mas da mesma geração e bem parecido. Já o navio de abastecimento alemão Altmark foi representado pelo Ouna, da mesma função, mas da Royal Navy, lógico, não dava, né? E muitos outros navios de guerra participaram também do filme, tá? Vamos lá, o cruzador Birmingham foi utilizado em diversas cenas de tiros reais. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Houve tiros reais dos canhões principais do navio para o filme. E foi também usado numa cena de convés do Graf Spee, logo após a chegada dele em Montevidéu. Mas, vamos lá a pergunta. Quem representou para valer o próprio Graf Spee? Bom, aí foi necessária uma liberdade artística, né, meu amigo? E o Graf Spee foi representado pelo cruzador pesado norte-americano Salem, que pelo menos era de dimensões e deslocamento muito próximos daqueles do navio alemão. Em apenas algumas cenas da batalha em que aparece o Graf Spee sendo atingido, os disparos da artilharia dos britânicos pegando perto, é que se usou um modelo em escala, que claro, era um modelo do Salem, não do Graf Spee. Ah, olha só, e uma historinha que o Kowalski me contou, hein? Essa é boa. Numa cena em mar, a bordo do Graf Spee, devia aparecer a bandeira da Kriegsmarine sendo hasteada. Só que aí foi demais para a US Navy. Ela não autorizou que se hasteasse a bandeira com a suástica num dos seus navios. A cena, então, foi feita num dos navios britânicos. E para filmar essa esquadra toda em alto mar, a produção usou 2 destroyers. Sacou o nível da coisa? O britânico Battle Axe e o norte-americano William R. Rush. E não eram embarcações desativadas não, os 2 estavam ativos. E foram também gentilmente emprestados pelas respectivas marinhas. Tá? Quanto às locações, grande parte das cenas do porto de Montevidéu, como quando o Graf Spee chega, quando ele sai, foram feitas exatamente no porto da capital uruguaia. Aliás, Montevidéu foi muito usada. Nas cenas da multidão reunida no porto para ver o cruzador alemão, né, ancorado ali e tal, a produção arregimentou alguns milhares de uruguaios como extras. Outra locação foi Malta, tá? Que foi usada porque vários dos navios empregados no filme, né, vinham da esquadra mediterrânea da Marinha Britânica. Então Malta era uma solução. Olha, os caras realmente buscaram a maior fidelidade possível, até nos detalhes de procedimentos a bordo dos navios de guerra britânicos na Segunda Guerra. Isso é muito legal, tá? Como, por exemplo, o corneteiro com seus sons específicos para cada ordem. E o sino, sério, um sino de alerta que era tocado antes de cada salva dos canhões. A equipe se preocupou até que, após a batalha, a boca dos canhões dos navios envolvidos aparecesse enegrecida, como ocorria de verdade, tá? Achei todo esse tipo de cuidado muito bacana. E a batalha em si aparece bem fiel a como ela foi, em 13 de dezembro de 1939. O único ponto que de fato eu lamentei nesse filme é que ele desenvolve pouco, na minha opinião, a figura do capitão do Graf Spee, Hans Langsdorff. Tudo bem, é um filme britânico, lançado só 11 anos depois do fim da guerra, a gente entende isso. Mas Langsdorff era um personagem merecedor de um bom foco. Capitão de marinha até a veia, era de um cavalheirismo que talvez já nem existisse, inclusive com os inimigos. Isso, ao menos, é muito bem mostrado no filme. Não era nazista. E no funeral dos mortos do navio, no cemitério alemão em Montevidéu, enquanto todos faziam a saudação nazista, até os religiosos presentes, ele fez a saudação militar tradicional. O cara tinha coragem, tá? A foto disso, inclusive, se tornou clássica. Diz a lenda que enfureceu Hitler. Aliás, Hitler acusou ele de covardia. Hospedado depois do fim do Graf Spee num hotel em Buenos Aires, depois de escrever à família e aos seus superiores, né, cartas diferentes, mas não para Hitler, Langsdorff se enrolou no pavilhão de combate do Graf Spee
e se suicidou. Mas esse lapso com a figura do Langsdorff não compromete o filme. É um filme muito bom, bem feito, muito preciso, muito bacana de assistir. Historicamente, quase perfeito. Eu recomendo, tá? E vamos lembrar, né, Kowalski? Terminando aqui o vídeo, né? Olha os endereços de web e o texto aqui e já clica para ir visitar a nossa loja e a do Hangar 33, tá? Faz a sua experiência completa assinando a revista Asas, hein? E vestindo o Hangar 33. Perfeito? Então é isso. Olha, um grande abraço e até a próxima.